Sejam bem-vindos ao programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. Hoje nós estamos num estúdio diferente, de uma forma diferente, porque é o nosso programa de férias. Mas não deixa de ter a essência do MCCM, recebendo pessoas que fazem a diferença aqui e trazem motivação e inspiração para vocês. Hoje eu recebo uma mulher incrível, ela é educadora financeira, pós-graduada em administração de empresas. Essa nossa convidada nasceu em uma família simples, onde nada veio fácil. Aos 12 anos, lidando com uma dor que poderia tê-la paralisado, ela não desistiu. E ali, ela fez uma promessa silenciosa de escrever uma história diferente daquela que ela vivia em sua família, quebrando com as heranças de escassez. Assim, ela trabalhou, estudou, enfrentou suas dificuldades com coragem, arcou com os investimentos dos seus estudos e venceu. E depois de mais de 15 anos trabalhando em instituições financeiras, descobriu seu verdadeiro propósito, que é exatamente o que a liga ao MCCM, que é levar conhecimento para mais mulheres, quebrando um tabu muito forte que afeta a prosperidade de todas nós, que é o dinheiro, lidar com o dinheiro. Assim, ela nos mostra que não é sobre planilhas, números ou juros, é sobre comportamento, sobre escolhas, consciência e autonomia. E essa mulher nos prova que quando alguém muda de vida, muda a sua relação com o dinheiro, tudo à sua volta muda. Seja muito bem-vinda, Jusceide Fernandes. Olá, Márcia, boa tarde a todos. Que alegria, viu? E assim, quando a gente vê a nossa história, né, ou escuta a nossa história numa perspectiva de outra pessoa, né, a gente fala, uau, que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Gratidão, é a nossa honra ter você aqui, porque é uma coisa tão difícil falar de dinheiro, né, e você fala assim com uma naturalidade, é uma coisa tão, vamos lá. O que é ser educadora financeira? Que pergunta boa, né? Porque todo mundo, quando pensa numa educadora financeira, pensa em planilhas, números, né? E eu falo que eu vim justamente para provar que não é só isso, né? Que são comportamentos, que são a gente encarar de frente a situação que a gente está hoje, porque, assim, muitas vezes o maior problema em finanças é a gente encarar, é a gente olhar, saber que está com aquela dívida, que a gente perdeu o emprego e que a gente precisa ter outra alternativa. Então, eu venho com essa questão muito comportamental. Uhum. E, claro, o meu conhecimento, né, me trouxe a capacidade de mostrar de uma forma legal e consciente que o crédito é bom, principalmente para empreendedor, né? E ou para pessoa física, para a gente construir os nossos sonhos. Então, assim, ele é muito bom, mas, acima de qualquer coisa, a gente encarar a nossa real situação é o que vai fazer toda a diferença. Você fala de uma forma muito leve, né? Como se fosse uma coisa assim, vamos ali aprender a fazer um bolo. É muito bacana isso, porque realmente a mulher ficou sobrecarregada de toda a questão da casa. Já era uma questão comportamental isso, a mulher cuidar da casa, dos filhos. A partir do momento que ela assumiu os ganhos também da casa, muitas vezes mãe solo, fica muito difícil, né? Como que a gente pode entender o momento financeiro das pessoas? Que pergunta boa. Márcia, eu gosto de falar o seguinte, né? Quando eu estou em capacitação, até mesmo numa mentoria individual, eu penso que o primeiro passo é, de fato, a gente encarar. Então, a gente vai sentar e a gente vai entender que momento que a gente está. A gente está devendo? A gente está gastando e não sabe para onde está indo o dinheiro? De que forma, né, que hoje a minha família, a minha realidade, ela se encontra para que, a partir daí, eu consiga entender. É muito curioso isso, porque às vezes chega pessoas para mim que falam assim, eu estou endividada, eu tô cheia de dívida. Aí eu falo, calma, mas não sabe aonde. Eu falo assim, calma, eu tenho certeza que endividada você não está. E geralmente não está. Por quê? Porque ali a cabeça da pessoa, ela não sabe o custo de vida dela.
Então, o primeiro ponto, né, que a gente precisa fazer e fica a dica, é a gente poder entender qual que é a nossa receita hoje. Hoje eu ganho X e quanto que eu gasto? Não sei. Às vezes um gasto básico, uma família que, por exemplo, tem um carro, e eu pergunto assim, quanto que você gasta de combustível? Ou não sabe, eu falo assim, eu gasto R$ 500. Todo mundo gasta 500, R$ 600 de combustível. Aí eu começo a brincar, falar, esse é o nosso primeiro desafio, então. Vamos anotar quanto que a gente gasta desse primeiro item? Então, assim, não precisa ser tudo de uma vez. Às vezes as pessoas chegam assim para mim, eu estou disposta a cortar tudo. Eu não vou mais comprar iFood, eu não vou mais andar de carro, eu quero vender minha casa, eu não quero ter despesa. Mas não é assim, né? Pra gente falar de dinheiro e a gente ter essa leveza de dinheiro, a gente precisa entender que o cortar é sacrifício. E que às vezes você não precisa cortar, você pode reduzir, você pode entender um gasto que de repente você está tendo. Modificar. E modificar. Então, assim, quem vai mudar é a nossa decisão e o nosso comportamento. É ele que vai fazer virar o jogo, né? É verdade. Tô até lembrando de um negócio que você está falando. O meu filho, numa época, ele ia trabalhar de Uber. E a gente falava para ele, mas que absurdo, você está gastando tanto de Uber todos os dias, porque ele ia de Itapecerica para Guarapiranga todos os dias. Aí ele falou assim, tá, então vamos analisar. De ônibus eu gastaria R$ 250 por mês, mas eu ia gastar em torno de 2h30 por dia. Para ir, 2h30 para voltar. De Uber eu faço em 30 minutos e gasto 500. Gasta 500. Mas assim, quanto que eu ia gastar de carro? De gasolina eu ia gastar em torno de uns 200 e pouco, R$ 300. Mais o desgaste do carro, mais o ficar nervoso dirigindo, mais tudo isso. Então ele colocou tudo na ponta do lápis. E no final, o Uber acabou saindo mais em conta, mais custo-benefício muito melhor. Então, é tudo isso que tem que se levar em consideração, né? Exatamente. É isso que a educadora financeira ela faz. A gente vai encaixando os gastos, porque muitas vezes, isso é importantíssimo, viu? Ele tá de parabéns, porque geralmente a gente não consegue fazer esse comparativo. Eu só acho que aquela é a melhor opção, mas eu não faço essa análise. Isso. E é importante, né? Que é diferente, por exemplo, para uma família, que precisa levar o filho buscar, talvez se for usar 2, 3 Ubers por dia, talvez ficaria mais caro. Mas no caso dele, foi a melhor alternativa para ele. Por quê? Qual que é o ativo mais valioso hoje nosso? É o nosso tempo, né? Então, assim, para ele foi um custo-benefício, sem dúvida. Foi, porque ainda no percurso, ele ainda ia preparando tudo que ele tinha que fazer, as planilhas que ele tinha que apresentar no dia e tudo mais. Então, para ele era bem mais vantajoso. Ju, quando você, aos seus 12 anos, teve aquele impacto, que você teve uma perda muito significativa, né? Aquilo virou uma chave na tua vida de decisão. Como é que foi aquele trauma e o que gerou essa vontade sua de modificar tudo? Márcia, hoje eu consigo falar isso com uma clareza, né? E acredito que ao longo da minha carreira, de tudo que eu venho aprendendo, eu consigo sensibilizar que foi naquele momento que eu tive essa decisão. Mas talvez há 10 anos atrás eu não entenderia, né? Mas o que aconteceu? Aos 12 anos, o meu pai era empreendedor, mas meu pai não era um empreendedor como hoje nós sabemos da importância, né? Que dentro da educação financeira a gente também fala a importância de você ter um e-mail, você ter um registro, para que você possa ter esse apoio de proteção, né? Hoje eu trabalho com a questão de gerar, de cuidar, de proteger e multiplicar. Então, assim, se a gente for analisar, o dinheiro, ele tem um método. Não adianta eu gerar e eu não saber cuidar. Não adianta eu cuidar e eu não proteger. E muitas vezes a gente está aqui gerando e a gente já quer multiplicar, mas existe um meio do caminho, né? Existe todo um processo. Todo um processo. E o meu pai, ele, né, ele bancava a casa, era ele que era o provedor, o responsável. E minha mãe estava grávida do meu irmão menor, e eu era a caçula. Então, assim, era uma situação muito dependente dele. Pagávamos aluguel, e quando ele veio a faltar, e meu irmão nasceu 15 dias depois,
eu me vi numa situação assim, de querer ter a responsabilidade no lugar da minha mãe. Eu e minha irmã mais velha. Então, minha irmã já trabalhava, eu logo comecei a trabalhar. Somos em 4 irmãos, com esse que nasceu 15 dias depois. E dentro dessa situação, eu ficava vendo o quanto era difícil e o quanto é importante a gente ter referências, né? Isso eu não tenho como não falar. Eu tive referências boas, mesmo morando em comunidade, tendo um acesso ali muito limitado, mas eu tive o privilégio de conviver com pessoas que tinham a vida diferente da minha e que se tornou uma referência, né? Que muda a cabeça, né? Totalmente. E que hoje eu falo muito sobre isso, né? Eu falo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, assim, aquela máxima, que a gente possa escolher essas melhores pessoas, por que não, né? Com certeza. Por que não a gente está aprendendo com elas? E diante daquilo, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia como eu faria para ser diferente. Mas aí, você olhando, né, convivendo com as pessoas, você falava assim, as pessoas que têm um bem ou que têm uma vida tranquila, o que elas têm de diferente de mim? Elas trabalham, elas estudam, elas têm acesso a isso. Então, na minha cabeça, se eu tiver acesso a isso, eu vou chegar onde elas estão. E não é bem assim. Não é, mas foi a minha força, né? Sim. Foi a força ali que eu encontrei. Então, o que eu falei? Trabalhar, eu sei que eu já posso. Então, vamos trabalhar. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. A minha relação ao dinheiro, eu nunca fui muito vaidosa, então talvez isso tenha me auxiliado. Entre comprar um tênis de marca ou uma roupa de marca, eu queria estudar. Olha que beleza. Então, eu tentava fazer um curso, tentava guardar. Minha cabeça sempre foi assim, tá? Se eu ficar desempregada hoje, você precisa guardar, fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre tirei um pouquinho, atormentei a vida da minha mãe para abrir aquela conta poupança da época, e ela não entendia, mas eu via que aquilo tudo estava... Hoje, olhando, né? Aquilo estava me formando para aquilo. E eu fui me preparando para entrar numa faculdade, porque eu pensava assim, as pessoas que têm um bom emprego, elas têm uma faculdade. Então, eu preciso fazer o quê? Entrar em uma faculdade. Então, você já tinha uma visão do que você queria de diferente. Eu sabia que eu queria ter uma vida diferente da minha família. E na minha cabeça, eu tinha que estudar para aquilo, que era a educação que ia me levar àquilo. E, de fato, me levou. Mas a questão de ter acesso ao dinheiro e você saber lidar com o dinheiro, aquelas regras que parece que é básica, mas que não é. Ganho X, eu não preciso gastar tudo. Né? De você lembrar de ter uma reserva porque você pode ficar desempregado e você tem contas para pagar. Sim. De você ter acesso ao crédito, ao cartão de crédito. E ele é legal, eu uso e acho super legal, mas que você possa gastar o que você pode pagar. Então, assim, foram coisas que eu fui construindo, acertando, errando, né? E aí, o máximo foi quando eu decidi, mesmo com tantas perdas, tantas coisas, minha família não conseguiu, na época, comprar um apartamento, porque não conseguiu pegar, e mesmo com todas as dificuldades, a gente perdeu terrenos, e mesmo com todas essas dificuldades, quando eu comecei a namorar com meu esposo, a gente falou assim, não, a gente vai arriscar. As pessoas tinham medo da minha família, porque a gente já tinha perdido. Eu falei, não, mas eu preciso quebrar. E, de fato, eu consegui quebrar. E aí, o conhecimento é libertador, né? Depois eu falo que quando a gente se cura, a gente quer curar outras pessoas, né? Com certeza total. E esse é o fundamento principal do MCCM. Você sabe que dentro da nossa rede, nós temos 4 pilares de desenvolvimento. E você falando, você vai... né, cutucando cada um deles. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Não só se conhecer como pessoa, conhecer o seu meio, conhecer a sua história, conhecer como você vive, que é o que você está falando, né, exatamente do que você fez. O segundo pilar é a autoestima, que é gostar de si mesmo, cuidar de si mesmo. Terceiro, autocuidado, que não é só eu brinco que não é só o skincare, né? Autocuidado é você saber dizer não, é você saber optar por determinados caminhos. E o quarto pilar, que é o desenvolvimento de potencialidades, que é exatamente o que você faz. É você descobrir aquilo que você faz de melhor, que te faz feliz, que você pode ajudar outras pessoas e viver disso.
porque a gente precisa viver, então não é vergonha nenhuma, que é aquilo que a gente falou de modificar o relacionamento com o dinheiro também, né? Não é vergonha nenhuma você cobrar por fazer aquilo que você faz bem. E hoje, como educadora financeira, quais são as suas maiores dificuldades? O que você assim, mais encontra de bloqueio nas pessoas? Márcia, olha, por incrível que pareça, é a parte da organização financeira. É eu entender, né? Então, assim, hoje eu convivo com pessoas que elas sabem gerar, né, uma renda, seja através de um CLT, de um empreendedorismo, de uma herança, um recurso que ela tem, ela sabe. Se ela precisar, ela vai lá e ela vai conseguir ter o valor. Mas muitas pessoas estão com dificuldades em encaixar o próprio custo de vida, encarar. Né, encarar hoje o que é primordial e o que não é. O que é importante eu ter aqui na minha planilhinha, né? O que é essencial e o que eu posso eliminar. Então, essa dor de você encarar, hoje eu falo para você que é a maior dor das pessoas. E como eu vim de um mundo que eu trabalho com investidor, né? Com clientes investidores e devedores, eu falo para você que é um problema comum. Quem investe sabe que tem que sobrar, mas se ele olhasse cada linhazinha lá, ele conseguiria chegar no objetivo dele mais rápido, né? E hoje, assim, vendo essa dor, então, para mim, a organização financeira ela é essencial para todas as pessoas. E é verdade aquele negócio de ter lá, anotar tudo que gasta, tudo que até o cafezinho? É essencial. Porque, assim, na mentoria, né, eu brinco assim, a gente gosta de olhar muito a linha hoje, mas quando a gente coloca hoje e a gente soma por 2 meses, a gente se assusta. Então, às vezes, a gente não quer encarar, né, todo esse percurso. Sim. Mas é importante. E você trabalhou com grandes instituições financeiras, né? Por mais de 15 anos. Eu trabalhei em uma só. Em uma? Por 15 anos no Banco Bradesco. E lá eu entrei com um cargo bem baixinho lá, até aí sair de lá como gerente de pessoa jurídica. Olha só. Que foi como eu comecei a me apaixonar por empreendedor, né? Porque cada empreendedor tem uma história, cada empreendedor tem um desafio. E quando eu saí, né? Eu fiquei meio perdida, né? Sem saber muito o que fazer, mas eu tinha uma necessidade enorme de ajudar os meus clientes, que já eram. E aí eu fui para a parte de investimentos e cada cliente que eu buscava, né? Nessa área de investimento, eu via a dor de que eles precisavam de educação financeira, que eles precisavam desse apoio de organização. E aí, conversando com a minha amiga Leide, né, que ela me ajudou muito nessa fase de transição, eu falei assim, não, eu preciso me encontrar. E eu me encontrei justamente na parte de educação financeira. Eu falei assim, então eu me encontrei. Comecei a me especializar através desse método que eu uso hoje, né? Que é o gerar, o cuidar, o proteger e o multiplicar. E vou trabalhando em cada areazinha da parte financeira dos meus clientes para a gente, de fato, conseguir atingir um objetivo que muitas vezes não é sobre valor, né? Muito mais. Porque assim, a gente vê que se prega muito, né? Eu tenho 1 milhão, eu ter 100 mil. E às vezes, né, uma pessoa que é mais humilde, que tem uma realidade mais diferente, 5 mil reais é libertador na vida dela. Então, eu venho muito com essa ideia de que não importa quanto você ganha ou quanto você quer atingir, mas o importante é que você dê o primeiro passo e que você encare de fato as suas despesas. E essa sua mentoria, ela tem um prazo? É uma coisa que você leva a vida inteira? São meses? Como é que funciona? Então, depende muito da dor, Márcia, né? Eu tenho clientes que eu acompanho mensalmente, que aí a gente fez o trabalho de organização, e aí a pessoa fala assim, não, eu preciso de você porque eu preciso responder alguém, como se fosse uma terapia, né? Entendi. E aí a gente faz um trabalho mensal, mas existem pessoas também que estão com uma dificuldade ali muito específica, que às vezes está perdendo o sono porque é uma dívida, e aí a gente vai tentar ajudar ali só naquela situação e depois a pessoa decide se ela quer continuar em uma outra área.
E tudo isso é individualizado ou é em grupo? Individualizado. Porque eu fico imaginando assim, será que quando eu aprender a me organizar financeiramente, eu ainda vou ter outras questões, eu vou precisar estar nessa mentoria? É isso que eu não pensei ainda direito. Geralmente sim, porque quando a gente está gerando o nosso recurso, tem até uma partezinha lá na minha página que eu falo, que é das setas, né? Quando com o dinheiro não é diferente. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vai servir. E o dinheiro também. O dinheiro, ele é próspero. E ele também quer destino, né? Sim. Se eu tiver com o meu dinheiro parado na conta e ele for para qualquer lugar, tá tudo bem. Agora, se eu consigo direcionar ele para um caixinha, para um sonho de um imóvel, para uma reserva de emergência, você vai vendo que aquilo, no mês a mês, aquilo vai te dando uma paz, uma alegria, que aí você vai criando forças, né, para encarar. Só que assim, existem vários perfis. Às vezes você vai ter um perfil de que ele vai tocar sozinho, o outro não. Vai falar assim, não, eu preciso de você para todo mês você ir lá e me cobrar para eu fazer isso. Então, assim, é muito pessoal. E depois dessa parte, você tem a questão da proteção. Muitas vezes, às vezes, não adianta a gente ter o dinheiro, a gente ter o bem e a gente não saber proteger ele. Perfeito, perfeito. Fico pensando, assim, nas pessoas indisciplinadas como eu. Ju, qual que foi a maior libertação que a educação financeira trouxe para a sua vida? Mas antes de você me responder, a gente vai dar uma pausa de 30 segundos, tá? Só para passar a mensagem do nosso parceiro. Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar, aqui você encontra tudo o que você precisa. E voltamos aqui conversar com essa maravilhosa educadora financeira, Jusceide Fernandes, que está nos trazendo, assim, aulas incríveis. E eu havia te perguntado qual que foi a maior libertação que a educação financeira trouxe para a sua vida. Márcia, que pergunta, hein? Porque foram muitas, mas... Que ela mexeu na vida pessoal e na vida profissional, né? Olha, sem dúvida, foi aprender a lidar com o crédito ao meu favor. Antes de você trabalhar com isso, realmente ser mentora, ser educadora, você não sabia como é que era? Eu fui construindo isso, né? Sim. Mas assim, diante de toda a minha vida, eu acho que... Acho não, tenho certeza que o que mais me deu acesso a tudo foi entender o crédito. Porque se você não entende o crédito, você não consegue comprar um imóvel. Se você não entende o crédito, você não compra um veículo, que são coisas que têm um valor e que mesmo se você tiver o recurso, a gente consegue fazer o estudo de que é mais viável, às vezes, você ter essa reserva e você adquirir o bem, porque eu penso o seguinte, né? Dinheiro faz dinheiro. E quando você aprende isso, é libertador, né? Então, sem dúvida, é o acesso ao crédito. Eu ouvi uma vez uma educadora também falando que você ter um imóvel próprio ou viver de aluguel é uma questão pessoal, não é financeira. E a gente só pensa na questão financeira. Eu não tenho como comprar, eu preciso ter a minha casa própria. E quando eu entendi isso, eu passei a ver de outra forma também as coisas. Porque realmente é muito pessoal. Se esse indivíduo ele precisa ter essa segurança de ter uma casa própria é uma coisa. E muitas vezes não é tão necessário. Ele pega esse dinheiro e investe, vai dar muito mais lucro ele pagar aluguel. Não é assim? É exatamente isso. E essa é uma das perguntas unânimes, né? O que é melhor, eu ter uma casa ou eu pagar aluguel? Eu falo que é muito uma questão cultural.
para mim, né, como os meus pais não tiveram esse acesso, então para mim o tijolo era o primeiro ponto que eu queria. Eu verdade. tinha que ter aquele tijolo. Então, assim, quando eu pego o cliente investidor, que ele vem com essa linha, aí a gente tem que usar de toda terapia financeira, né? Eu falo, o primeiro ponto você se sente confortável em você não ter o imóvel? Aí a pergunta vai um pouquinho além ainda, né, Márcia? E sua família, quando você tem família? Porque, assim, quando a gente trata de finanças de casais, é delicado. Tem que avaliar o todo, Tem né? que avaliar o todo. É importante para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Então, assim, não existe uma receita certa, né? Tanto para uma questão do imóvel, até do próprio investimento, que aí também é outra pergunta unânime, qual que é o melhor investimento, né? Então, assim, são coisas que a gente vai construindo junto. E para isso que o educador, ele tá aqui. Ele não vai te falar, esse é o melhor caminho. Não. Eu preciso entender a sua história, eu preciso entender a sua realidade. Às vezes, você é a pessoa com a renda maior da sua casa que você vai tomar... Não, eu tomo decisões sozinho. Ok, tá tudo bem, mas o impacto que a sua decisão ela vai gerar depois. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender no detalhe para, a partir daí, a gente chegar numa linha e falar assim, você se sente confortável? Essa linha é legal. Bem bacana isso, bem legal. E quando se tem um casal que um complementa a renda do outro, é um outro montante, é uma outra visão. Não dá para você fazer um atendimento individualizado, né? Às vezes a gente atende individualizado, Márcia, por uma questão pessoal de que um dos dois não queira participar. Sim. Né? Mas eu sempre oriento a pessoa, pelo menos, comunicar que está passando por esse processo. Por quê? Quando a gente muda o comportamento de alguém, todo o restante muda também. Reflete em todos. Né? Não tem como. Então, de repente, uma decisão que eu tomar, hoje eu vou guardar, então eu decidi que em vez de eu ir no shopping os 4 finais de semana, eu vou 2. Influencia tudo. Já vai influenciar. Não é uma dor para essa pessoa, mas de repente para toda a família pode ser. Sim. Então, assim, são iniciativas e são coisas que precisam ser tomadas em conjuntos, mesmo se um só estiver tendo a decisão, para que tenha resultado, né? Senão você desanima, começar alguém só a reclamar. Você quer se organizar e a outra pessoa quer gastar e dá problema. É verdade. E como que foi a sensação quando você comprou o seu primeiro imóvel? Ai, libertador. Realização? Foi, realização, assim, foi um sentimento de... que eu falei assim, eu quebrei aqui. Né? Foi uma crença limitante que ela não existia mais para mim. Sim. E que a partir daquele dia eu queria ensinar todo mundo, Márcia. Eu nem era educadora, mas assim, quem sentava comigo, eu falava, eu consegui, senta aqui que eu vou te ensinar a conseguir. Porque você fica naquela assim, eu consegui com aquilo que eu preparei, então eu posso levar isso para as pessoas. É nesse momento que você vira uma mentora, né? Você já viveu aquilo, você sabe como alcançar e você pode ensinar outras pessoas. E você já tem quanto tempo de educadora agora? Educadora financeira, eu fiz uma transição de carreira recentemente. Eu trabalhei no banco até 2023. Então, assim, eu venho passando por essa transição. Oficialmente, então são 2 anos. Oficialmente. Que bacana. Muito, 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 muito legal. Porque isso é muito necessário. Eu vejo que as pessoas se perdem demais nisso, né? A minha filha, ela construiu patrimônio, mas é tudo feito junto com o marido dela, trabalham junto, tem a empresa, e é um negócio assim tão regrado, tão certinho, e vão muito bem, graças à educação financeira também. Porque assim, o direcionamento, né, a parte de mídia social, de fazer mentoria, eu comecei esse ano. Mas assim, desenvolver e sempre estar voltada, falando sempre sobre dinheiro há muito tempo. Mas assim, quando a gente descobre que o dinheiro ele gosta de destino, isso se torna libertador, que é o que os grandes empresários eles fazem. Eles vão direcionando. Outra dica também, né? Que a gente gosta de sempre falar nessa parte de educação financeira. O se pagar primeiro. Parece que é uma coisa boba, Márcia, mas assim, é o que vai fazer total diferença no final. Por quê? O que seria o se pagar? O que acontece? Muitas vezes a gente faz o quê? A gente espera sobrar para guardar.
É bem né? assim, chegou o dinheiro, eu pago isso, pago aquilo, deixa eu ver quanto sobra, isso aqui eu vou gastar comigo, isso aqui eu vou guardar. O se pagar seria, então, primeiro a minha parte. Exatamente. Por quê? Porque nunca vai sobrar. Porque a gente acaba não sendo a nossa própria prioridade. Olha que profundo isso, hein, pessoal? Nossa, profundo. E é desafiador, porque assim, quando a gente inclui um boleto junto com todos os boletos que a gente precisa pagar, automaticamente a gente vai ter aquele dinheiro. Aí as pessoas às vezes se assustam e falam assim, não, mas eu falei, calma, põe numa caixinha lá livre. Se der uma dor de barriga, a reserva de emergência é para isso. Mas geralmente não dá. Olha só, você sabe que eu falava muito isso, falava assim, não, gente, a gente precisa fazer a dívida, porque a dívida a gente paga e guardar a gente não guarda. Então é uma outra concepção, né? Olhar de uma outra forma. Mas que também é legal, porque assim, nada te impede de você fazer uma dívida para você hoje com tantas facilidades, Pix, caixinha, você já deixa automático. Você está fazendo uma dívida para você, mas é uma dívida para você usufruir. Ai, muita disciplina, meu Deus. Preciso aprender isso ainda. E nesse caminho todo que você percorreu, nessa transformação toda, o que mais te impactou nisso tudo? No aprender a lidar com o dinheiro, no modificar vidas através dessa educação. Alguma coisa que aconteceu ou alguma mudança de algum mentorado que te impactou muito? Sim, muitos, né? Porque às vezes, geralmente quem paga uma mentoria, ela tem uma condição diferenciada, né? Sim. E quando você começa a direcionar o valor, a pessoa começa a se empolgar, porque ela falava assim, caramba, em um ano eu consegui atingir isso. E geralmente eu trago uma realidade, né? Se a pessoa falar assim, eu posso guardar 1.000 por mês. Vamos começar com 800, porque você vai ver que esses 200 depois a gente vai. Porque a gente não pode se sacrificar. Sim. Tudo que é sacrifício, a gente não quer seguir. É pesado. E o que é leve, a gente segue. E aí a pessoa começa com um valor um pouquinho menor do que ela se comprometeu e ela atinge o objetivo mais rápido e depois ela aumenta até o valor. Por quê? Porque é disciplina. Então, assim, isso sem dúvida é uma das minhas alegrias, né? Quando eu vejo a pessoa evoluindo e, sem dúvida, a possibilidade que o dinheiro traz para a gente ver experiência, para a gente crescer o nosso negócio, para a gente ter acesso à própria educação. A educação, a saúde, tantas outras coisas, né? A facilidade, né? Sim. Que o dinheiro nos proporciona. Então, quando a gente entende que o dinheiro ele é facilitador... Sim. É diferente, né? A gente começa a entender que ele também tem o destino. Não é só a nossa história que tem, o dinheiro também precisa ter, né? Você falou de crença limitante. Existem muitas crenças em relação ao dinheiro, que a gente já começa a ouvir lá de criancinha, né? Vai lavar essa mão, o dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Ontem eu ouvi uma máxima que é assim, tá achando que você é filha de Matarazzo? Dinheiro não tantas outras, né? Que quem é rico é porque fez coisa errada. Fez coisa errada, né? exatamente. Não, se a pessoa chegou com aquele carro novo, com aquela casa nova, né? E aí tem, né? É bem assim mesmo. Até assim, pra mim, teve muito essa questão. Hoje eu moro em um bairro que é um bairro de idosos. Então, assim, imagina, né? 2 pessoas mais novas chegando lá, o que eles fazem, né? Como que eles conseguiram? Por que estão aqui? Como que conseguiram? Então, assim, não, o dinheiro, ele é próspero. Eu comecei a trabalhar muito nova. Então, se a gente for olhar toda uma bagagem, né? Não é sobre quanto você tem ou o que você constituiu, mas é o tempo que você levou e você destinou. Você destinou para algum lugar aquele dinheiro. E isso é libertador, né? Isso te coloca em locais diferenciados, né? Quando a gente quebra essas crenças, quando a gente modifica a nossa relação com o dinheiro, realmente você modifica muita coisa. Você passa a ver que ele é teu amigo. Não é um inimigo, que ele não é sujo, que você pode ter ele com você. E isso muda muita coisa, né? E aí você acaba fazendo uma terapia também financeira. Não é só uma educação. Você orienta, você primeiro avalia o ponto inicial da pessoa, faz todo um trabalho terapêutico para orientar como que ela vai fazer dali para diante de acordo com a vida dela.
É mais ou menos isso. É exatamente isso, porque assim, eu levo mais tempo tentando identificar como a pessoa se comporta em relação ao dinheiro, né? Para onde vai esse recurso dela, se é aleatório, se não é tudo centralizado em um lugar só. E aí eu venho com uma estrutura de mostrar partes por partes. Márcia, ó, na sua casa você tem esse custo. Você acha alto esse custo? Geralmente não é, tá, Márcia? Aí quando a gente chega lá nos gastos aleatórios, é onde todo mundo se assusta. É onde se perde, É né? onde se perde. Então, assim, Que trazer essa só clareza... 50, é só 100, 10, né? 100, né? Mas aí quando você pega todo esse montante no final do mês, Aí você vê vira que 50% tá indo para gastos que você nem imagina o que é. Sim, exatamente. E é aí que as pessoas começam a se endividar. A facilidade hoje também, né, Márcia? Se a gente for parar para pensar 30 anos atrás, não era fácil. Nossa, hoje ter acesso ao crédito. Você recebe ali um WhatsApp. Oi, você tem um crédito, tá afim? Aí você vai lá, vambora. E aí, pronto, já liberou. Aí daqui a pouco você vai pagar 250% ao ano e tá achando que fez um bom negócio. E não é assim, né? É, exatamente. Perfeito. E você atende hoje por onde? É internet? Você tem um local fixo? Como é que é? Atendimento online. Só online? Faço atendimento online, faço palestras para empresas, capacitação para mulheres, né? Ótimo. A gente fez um grupo de capacitação que foi muito legal. Por quê? Porque a gente tenta trazer o dinheiro de uma forma leve e clara. Então, assim, quando a gente faz esse contexto, que a gente vai no passo a passo do que é gerar, cuidar, proteger e multiplicar, a pessoa já fala assim, opa, eu tô ali naquele lado. E aí ela começa já a falar assim, nossa, não, eu preciso aprender mais sobre isso. Eu quero entender um pouquinho mais sobre aquilo. Quando eu venho, principalmente com a minha experiência de imóvel, é lindo, Márcia, porque as pessoas falam assim pra mim, ai, meu sonho é sair do aluguel, mas eu acho que eu não posso. Não, você pode. Pode sim, pode sim. Você pode, porque é uma dor grande, né? As pessoas acham ainda que é um acesso muito distante. Não, tem tantos benefícios aí que a gente pode usufruir no primeiro imóvel, que é lindo. O pessoal 40 a mais, né, 50 a mais, tem essa dor latente do imóvel. Os mais jovens, né, a geração Z, eles já não querem nem saber, né? Mas esses outros ainda têm essa dor. E para te encontrar, como é que a gente faz? Nas redes sociais, Jusceide.Fernandes, a minha página no Instagram. Lá tem o meu linkzinho do WhatsApp. Vou amar se alguém estiver assistindo e falar assim, não, eu quero isso. Me manda um oi, vamos conversar, porque às vezes é só uma instrução, um direcionamento, a pessoa já consegue seguir. E você atende grandes investidores, mas e a mulherada que está ali começando, uma pequena empreendedora que tem um ganhozinho, vai de 3 mil, 2 mil por mês, você consegue dar esse suporte? Márcia, essas pessoas que eu tô procurando, porque justamente são essas pessoas que precisam ter acesso, né? Porque assim, os grandes investidores, as grandes empresas, eles vão ter, né, esse acompanhamento de uma forma muito natural, porque eles têm acesso a isso. A grandes empresas, né? Hoje, o meu maior objetivo e missão mesmo é encontrar essas, principalmente mulheres, né, que estejam passando por essa dor, esse desafio de muitas vezes não saber separar a vida pessoal da vida jurídica. Então, eu venho com esse propósito de justamente ajudar essas pessoas. Se você for essa pessoa, me manda um oi que eu vou ficar muito feliz. Ó, que legal. Então, já tem lá um canal. Ju, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras. Fala aí como que elas podem fazer, deixa uma motivação para que elas consigam chegar como você chegou num ponto legal. Ah, claro. Olha, a minha mensagem que eu quero deixar para todos que assistirem é que finanças não é um bicho de 7 cabeças, falar sobre dinheiro não é chato, pelo contrário, dinheiro é prosperidade. Quanto mais a gente educar, mais a gente vai prosperar. Então, assim, eu desejo que todos tenham prosperidade financeira. Já quero desejar para 2026 que quem precisar de ajuda, que procurem ajuda, isso é libertador, né? Que você tenha pessoas para você falar sobre dinheiro e que todos cresçam e tenham oportunidade de acesso
a esse assunto tão importante. Gratidão, perfeito. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Em março, nós vamos ter a imersão do MCCM. Eu já te fiz esse convite, quero reiterar aqui, para que você leve esse seu conhecimento para as nossas mulheres, tá bom? Muito obrigada. Olha, eu trouxe uma lembrancinha aqui para você, da nossa parceira Cristiane Bassett. Uma pulseira com o logo do MCCM para que você use e mostre sua riqueza de ser uma mulher curada que cura outras mulheres. Muito obrigada, muito obrigada. E é uma alegria estar aqui falar sobre um assunto tão importante, né? Sim, e muito que importante. essa prosperidade, que esse acesso atinja todas as mulheres, que nós, de fato, possamos nos potencializar cada vez mais. Legal. Muito obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. E é isso, pessoal. Eu quero dar mais um recadinho, dizer para vocês que hoje eu estou vestindo a NL, nossa loja, da minha querida amiga Maria Helena. Se vocês quiserem esses looks incríveis, não só de verão, mas sociais também, roupas maravilhosas, entra lá no Instagram, @nl.nossaloja. Chama ela e pede o seu lookinho que ela manda entregar na sua casa. Vocês fazem aí milhões de negócios, tá bom? Gratidão. Ficamos por aqui hoje. E se você tiver uma mensagem, se você tiver uma história motivadora, traga para nós. Entra no nosso Instagram, @programamccm e vem trazer a sua história aqui pra gente. Obrigada e até o próximo domingo.